Fuinho, professora de Química, e neste vídeo nós vamos ver a parte de estequiometria envolvendo reações consecutivas. Então, inicialmente, nós precisamos entender o que seria um processo de reações consecutivas. Nas reações consecutivas, nós temos então uma sequência de reações que seriam etapas de um processo global. E, detalhe, toda vez que eu tenho uma sequência de reações consecutivas, a gente vai perceber que o produto de uma reação vai ser obrigatoriamente um reagente de uma próxima reação. Essa substância que é produzida numa reação para depois aparecer como um reagente e ser consumida na próxima reação é chamada de substância intermediária. E o que nós vamos fazer com esse processo, com essa sequência de reações? Como as reações consecutivas são etapas de um processo global, o que a gente deve fazer sempre é englobar todas essas reações. Só que para englobar, você deve tomar um cuidado. Essa substância chamada de intermediária sempre deve estar em igual quantidade. Então, se ela vai ser produzida 1 mol, eu tenho que logo na sequência consumir 1 mol. Se eu vou produzir 2 mols, eu tenho que consumir 2 mols. Então, a gente deve balancear essas reações consecutivas caso a substância intermediária não esteja na mesma quantidade. Eu costumo comparar essa substância intermediária como se fosse, por exemplo, na hora de fazer um bolo. Um processo que a gente faz com claras em neve. Nós podemos ter, em todo o procedimento de fazer um bolo, tem lá os ingredientes, as quantidades, e diz nessas quantidades utilizadas, por exemplo, de 4 ovos, que os ovos devem ser separados, clara e gema, e as claras devem ser batidas, fazer então clara em neve para colocar na massa do bolo. Então, se nos ingredientes a quantidade que está dizendo que vai são 4 ovos e diz para fazer clara em neve, então eu vou produzir clara em neve à parte e depois eu vou acrescentar a massa. Agora eu vou bater, fazer 4 claras em neve, que estavam ali nos 4 ovos, e eu vou utilizar as 4 claras em neve. Eu não vou bater 4 claras em neve, utilizar metade e outra metade fazer suspiro. Então, quer dizer, essa substância, esse produto que seriam as claras em neve, na hora de fazer uma receita de bolo, seria a minha substância intermediária. Eu produzi numa etapa para logo na sequência utilizar na próxima etapa. Agora, em quantidades iguais, certo? Então, vejamos. Tenho aqui um exemplo de 2 equações em sequência, aonde eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo NH3 amônia. Na segunda etapa, eu encontro o NH3 amônia como reagente, reagindo com HCl, formando esse cloreto de amônio. Então, vejamos, o NH3 é produto na primeira reação e aparece como reagente da outra, da próxima, da segunda reação. Isto é a substância intermediária. Então, essa seria aquela parte do bolo que eu comparei com claras em neve. O que a gente deve fazer? Bom, essa substância intermediária deve estar em quantidades iguais. Lembrem-se que eu não vou bater 4 claras em neve e colocar uma parte na receita, tem que colocar tudo. Então, deixe-me ver se as quantidades estão iguais. Na primeira,
nós temos 2 mols de NH3 e na segunda apenas 1. Não está com a mesma quantidade. Então, para poder englobar essas duas reações, que seriam etapas de um processo global, então eu vou englobar, eu vou somar essas duas etapas, eu preciso, antes de mais nada, igualar a substância intermediária. Como eu faço isso? Se aqui está falando que tem 2 e lá embaixo só tem 1, essa equação eu preciso dobrar a quantidade dela. Só que dobrar, duplicar, é duplicar todo mundo. Então, vezes 2. Então, tem aqui 2NH3, 2HCl, 2NH4Cl. Pronto. Igualei as quantidades. Aí eu pego as duas reações e eu devo somá-las para ter um processo só, uma reação global desse processo. O que vai acontecer com a minha substância intermediária? Eu vou produzir 2 mols e na sequência eu já vou consumir. Então ela será cancelada. Cancelando a substância intermediária, o que sobra é a minha reação global. Então essa reação global, ela já vai ficar pronta, ela já vai ficar balanceada e a partir desse processo eu tenho uma reação só. Tendo uma reação só, eu faço o meu cálculo estequiométrico nos moldes que a gente já tinha feito até o momento. Então, vamos fazer a soma? Sobra reagente N2 gasoso. Na primeira ainda eu tenho mais 3H2 gasoso. Na segunda eu tenho 2HCl aquoso, formando, acabei com o intermediário, 2 mols de NH4Cl sólido. Muito bem, meus queridos. Agora a estequiometria fica fácil. Como que a gente fazia um exercício de cálculo estequiométrico? Eu já passei para vocês que nós temos 4 etapas. Roteirozinho. Primeira coisa, fazer a reação, né? A equação da reação química. Então, a reação já está pronta, já está feita. Foi então a minha reação global. Segundo, vou ler o meu exercício e relacionar as substâncias que foram citadas sempre em mol, utilizando os coeficientes. Então, segunda etapa, vou fazer. Deixe-me ver o que eu tenho aqui no enunciado. Determine a quantidade de NH4Cl produzida em mol. NH4Cl está aqui, a minha substância. Partindo de 280 gramas de N2 gasoso. N2 está aqui. Então, eu vou relacionar essas duas substâncias. Vou pegar apenas os coeficientes em mol, colocar aqui embaixo. 1 mol de nitrogênio gasoso produz 2 mols de cloreto de amônio. Muito bem. Terceiro ponto, terceiro passo das etapas que a gente tem. Converter o mol. Será que a minha questão vai falar sempre de mol? Ou vai perguntar ou dar outras grandezas diferentes? Então você vai no enunciado mais uma vez e vai olhar agora o que foi dado, o que foi pedido. O NH4Cl produzido, determine, foi pedido, é a pergunta, em mol. Então, esse cloreto de amônio, eu continuarei falando mol. Então, o exercício que uma substância é relacionada em mol. E a outra substância, partindo de 280 gramas. Gramas.
massa. Então, o N2 eu tenho que relacionar em massa. É um exercício de estequiometria onde uma substância é em massa, a outra é em mol. Então, é uma relação massa com mol. Tranquilo. Como que eu faço para transformar um mol de nitrogênio em massa? Vou pegar a massa atômica dele. Cada nitrogênio vale 14. Como a fórmula é N2, 14 vezes 2, 28 gramas é o valor de um mol de N2. O NH4Cl, como a pergunta é em mol, eu não vou transformar nada. Vou continuar trabalhando com mol. Então agora o meu exercício já está adequado. De um lado massa, do outro lado mol. Última coisa do roteirozinho. Agora, por último, quarta etapa, você vai pegar o valor dado no enunciado. Qual é o valor dado? 280 gramas de N2. Vou colocar embaixo para calcular a quantidade em mol pedida. Como aqui eu tenho de 28, passou para 280, multiplicou por 10. Aqui é a mesma coisa, vai multiplicar por 10. E 2 vezes 10 vai dar 20 mols de cloreto de amônio. Enfim, depois que a gente tem a equação global do processo, para fazer o exercício de estequiometria, são as mesmas etapas, a mesma resolução que a gente já tinha feito na primeira parte de exercícios e de aula de estequiometria. 4 etapas. Faça a equação, relaciona as substâncias em mol usando os coeficientes da equação. Terceiro, conversão do mol para massa, para volume, para número de moléculas, ou deixe em mol mesmo, se for o caso, como foi o nosso. E por último, pega a quantidade do enunciado e vai colocar para calcular a quantidade pedida. Ok? Como você percebe lá no exercício ao pegar, que é um exercício de estequiometria envolvendo reações consecutivas. Eu acho que fica bem fácil para a gente perceber isso. Por quê? Primeiro, nós temos uma sequência de reações. Né? Nesse caso eu tenho 2. Às vezes nós temos 3 ou mais reações na sequência. Outra coisa, se você começar a leitura aqui da questão, antes de fazer a global, olha, determine a quantidade de cloreto de amônio. Cloreto de amônio estava aqui, ó, NH4Cl. Na segunda reação, a partir de 280 gramas de N2, ele estava na primeira reação. Então, eu não conseguiria relacionar as substâncias se elas estavam em processos diferentes, em reações diferentes. Uma na primeira reação, a outra na segunda. Como que eu faço para relacionar? Eu tenho que juntar tudo, deixar uma equação só. Então, eu tenho que somar essas etapas para fazer uma equação global. Ok? Gostaram? Então, a novidade da estequiometria nesta aula é fazer o quê? Reações consecutivas, some todas e faça a reação global. Cuidado com a substância chamada de intermediária. Por que cuidado? Porque ela precisa estar em quantidades iguais. Se não tiver, você acerte essas quantidades para depois efetuar a soma para ter a equação global. Ok? Então agora vocês têm trabalhos, exercícios e bons estudos para fazer sobre reações consecutivas. Até breve!